Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, como está você, meu amigo e minha amiguinha? Voltamos às resenhas de Batman The Animated Series, chegando aqui num episódio importante cronologicamente e que acaba sendo uma adaptação direta de uma história em quadrinhos do Homem-Morcego. The Cape and the Cowl Conspiracy, ou A Conspiração da Capa e do Capuz, é o 31º episódio de produção e o 25º de exibição, contando com o roteiro do Elliot S. McGinn e direção de Frank Poor, animação feita pelo Dong Yang Animation Co. Na trama, Batman investiga um roubo de títulos ao portador destinados a um povo faminto da República Tcheca. Um suspeito é o barão Waclav Josek, um nobre europeu. O Homem-Morcego confronta Josek, que lhe diz que Josiah Wormwood, o especialista em armadilhas mortais, é o responsável pelo roubo. Josek então entra em contato com Wormwood e lhe dá uma tarefa: usar os seus talentos para conseguir a capa e o capuz do Batman. Vamos começar falando sobre o roteirista então nesse episódio, que é o Elliot S. McGinn. Ele é um quadrinista muito famoso ali nos quadrinhos da Era de Prata e fez histórias significativas, por exemplo, pro Superman. Ele fez aquela história Deve Haver um Superman, um dos grandes clássicos envolvendo o Homem de Aço. E aqui nessa trama de Batman Animated Series, ele acaba trazendo uma história que ele escreveu também nos quadrinhos do Batman, que é The Cape and the Cowl Death Trap, publicada na Detective Comics 450 de agosto de 1975. Contando com o desenho do Walt Simonson, a gente acaba vendo a mesma coisa. Temos o Homem-Morcego conversando com o Josek chamando o Wormwood para tentar conseguir a capa e o capuz do Batman. A diferença é basicamente que você vai ver que a história em quadrinho é um pouco mais curta. Na animação acaba se incluindo então a parte que envolve o Wormwood fazendo uma armadilha anterior à que ele faz pro Batman e também toda aquela armadilha com o trem. Mas o restante é a mesma coisa. O Homem-Morcego indo até a casa de cera lá, quase morrendo e dando seu capuz e sua capa pro bandido. Vai na mesma vertente. Inclusive esse é um episódio que tem um plot twist no final, tem todo um segredo a ser revelado. É importante você ter assistido o episódio antes de ver essa resenha, mas eu confio que você já assistiu por agora. E essa é uma característica que a gente vai ver a produção do Animated Series fazer bastante, que é chamar quadrinistas para escrever os roteiros dos episódios, fazer acreditação diretamente para os quadrinistas com as histórias que acabaram sendo inspiradas. Mais para frente você vai ver o Dennis O'Neil aparecer, por exemplo, em uma trama que também é praticamente ipsiliteris tal qual o quadrinho. Acaba sendo uma forma bem respeitosa também de você fazer o trabalho com o Animated Series, né? Resgatar quase que na fonte ali, na verdade diretamente na fonte, os profissionais que criaram boas histórias com o Homem-Morcego, né? Dá a eles a possibilidade de escrever então aqui tramas que vêm direto do trabalho da fonte aqui, né, da mídia original do personagem. Então se você eventualmente ler Detective Comics 450, você vai ver que é a mesmíssima coisa. E é bacana você fazer uma adaptação diretamente, né? Mais pra frente, por exemplo, na Liga da Justiça Sem Limites, você viria uma adaptação de Para o Homem que Tem Tudo. Não tem ali o Alan Moore fazendo o roteiro da história, mas ainda assim é uma das poucas coisas que o Alan Moore é acreditado envolvendo a adaptação de quadrinhos. Então pra galera que gosta de adaptações fiéis, né, que traga realmente praticamente o quadrinho mais em movimento, o Animated Series serve muito bem em determinados momentos, em alguns episódios. Mas então a gente tem toda a construção da trama, que vem no quadrinho, mas ainda assim tem aspectos interessantes, alguns tropos que a gente pode colocar aqui, como por exemplo o Xanatos Gambit, onde basicamente a formulação do plano feito pelo Batman aqui, de alguma maneira vai dar certo. O Batman vai fazer uma estratégia que ele consiga pegar o bandido de alguma maneira. Por exemplo, e aqui eu vou entrar em spoilers especificamente, a gente vai descobrir no final do episódio que o Batman tinha se disfarçado do contratante do Wormwood. Ele estava armando todo esse plano. Então, ou o Batman conseguiria pegar o Wormwood antes dele ter revelado ali que ele foi o contratante, ou no final, quando o Wormwood levasse então a capa e o capuz, ele acabaria então conseguindo prender o bandido. Então, dentro desse tropo, de alguma maneira as armações do Batman dariam certo e prenderia o bandido. Mas além disso, você conjuga outro tropo importante aqui, que é o Engineer Public Confession. O Batman precisa de uma confissão para saber o que aconteceu também no crime anterior. Tudo que a gente vê desenrolar envolvendo a capa e o capuz se dá por causa do crime anterior do Wormwood. Então Batman precisa dessa confissão. Então você junta aqui o Xanatos Gambit com o Engineer Public Confession para formar toda a trama que envolve esse trabalho, esse episódio especificamente. São dois tropos, tem alguns além desses que eu citei, mas esses acabam sendo os mais aparentes porque fazem parte fortemente do enredo. Então acaba sendo um belo roteiro aqui, um belo enredo criado pelo Elliot S. McGinn. Uma história que realmente honra que é o Batman dentro das suas maquinações, e o Batman tem muito disso, se disfarçar de outras pessoas para conseguir confissão,
Às vezes ele faz um disfarce de uma outra pessoa, às vezes ele tem o seu próprio disfarce, não digo aleatório, mas algo a mais, que é o Phosphorus Malone. Phosphorus Malone é basicamente a sua identidade para descobrir ali coisas do submundo. É um personagem que mais pra frente vai aparecer inclusive no Animated Series, que acabou sendo criado nos anos 70 pelo Dennis O'Neil, faz parte das histórias lá do Ra's al Ghul, quando nós tivemos a criação deste vilão famoso do Homem-Morcego. Então eu gosto muito quando nós temos essas tramas focado mais nisso, armações entre aspas do Batman para conseguir resolver o crime. O personagem Wormwood ficaria só para essa história da Detective Comics, ele não apareceria em outras tramas especificamente, pelo menos é o que eu me lembre, mas é um personagem que serve para o seu propósito aqui, né? Um antagonista que serve para o seu propósito. Além disso, nós temos outro ponto importante no que envolve a cronologia do Animated Series, é a primeira aparição do Bat-Sinal dentro da animação por completo. Nós temos até o Batman conversando com o Gordon e falando, né, que brinquedo é esse, né, bacana essa parada que você colocou aqui. A partir dali então que o Bat-Sinal ia aparecer um pouco mais de frequência, nem tanto na verdade, mas ainda assim apareceria com frequência. Nós temos inclusive depois desse episódio aqui a possibilidade de colocar cronologicamente o longa-metragem Batman Máscara do Fantasma. Na Máscara do Fantasma o Bat-Sinal aparece algumas vezes, inclusive nós temos aquela cena no final do Batman indo atrás do Bat-Sinal conversar com o Gordon. Então depois desse episódio você até poderia assistir já o Batman A Máscara do Fantasma, para descobrir o passado do Batman e ao mesmo tempo ver o presente com os acontecimentos daquela história. Então cronologicamente é um episódio importante. E outro ponto que eu gostaria de destacar aqui por fim é que quando o Homem-Morcego então dá o seu capuz e sua capa para o bandido, para o Wormwood, nós vemos o Homem-Morcego usar outro pano na sua cara, né? Outra máscara na sua face. Isso me lembrou o Zorro, um pouquinho do Zorro, porque tem umas características, tem versões do Zorro que tem essa máscara amarrada ali, né, na sua face. E lembrando que nós temos todo aquele lance do Zorro ser o filme que o Batman assistiu junto com seus pais no cinema antes deles morrerem. Então dá para você encaixar também esse detalhe aqui, né? Construir toda essa faceta. O Zorro sendo inspiração para o Batman, não só na construção do Batman especificamente dentro da história, mas também como inspiração para a criação do Batman nos quadrinhos. Então acho legal colocar essa característica aqui. Quando eu fiz a pesquisa até para este episódio, eu não achei, pelo menos em algum momento, a galera fazendo referência a isso, né? Não sei se é uma coisa que eu vi sozinho ou se outras pessoas viram também, mas de qualquer maneira fica a minha consideração nesse aspecto. Então outro bom episódio, outro episódio memorável aqui dentro dessa característica, dentro do trabalho de inspiração dos quadrinhos, dentro da construção do enredo, dentro do aspecto cronológico também. Então algo que não pode faltar aí dentro das considerações, né, da nossa maratona aqui de resenhas envolvendo o Batman The Animated Series. Então fica a dica, mais um bom episódio para você assistir. Não tem reclamação em relação à animação por completo, né? O trabalho aqui do Dong Yang Animation Co. Eu achei que foi uma parte aqui competente, nada de mais e nada de menos. Beleza? Então eu quero saber de você, se você gosta desse episódio especificamente, se você curte esse trabalho, se você já leu a história em quadrinho, que acaba sendo o material fonte dessa trama toda. Traga os comentários aqui. Aproveite e veja também aqui a playlist de resenhas que eu tenho feito de Batman Animated Series. Vai aparecer no card aqui em cima. E também já veja em seguida aqui, vai aparecer no card também, a minha resenha de Batman A Máscara do Fantasma, que eu já fiz há algum tempo aqui no canal. Vai estar também na playlist, né? Tem que fazer parte aqui desse trabalho de resenhas. Então você que está assistindo esse vídeo já pula para essa resenha aí pra gente ficar bem aprumado na cronologia do Animated Series. Deixa também o emoji de morceguinho nos comentários para saber que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.